Quero Jobs. Trajetórias que servem de inspiração. Conversas repletas de ideias. Olá, pessoas, bem-vindas ao Quero Jobs. Eu sou Renata Chá e na edição de hoje vamos conversar com o maravilhoso Laerte Mello. Ele que é ator, diretor, tradutor e professor de interpretação. Laerte, muito bem-vindo! Obrigado pelo convite, super legal. Esse programa aqui é um hit para nós lá na rádio. Laerte, que foi meu professor também, tenho um carinho enorme por ele e é um prazer estar aqui com você na Radiocracia Já, conversando e abrindo caminhos para novos profissionais e para quem está buscando aí se reinventar agora em momentos de quarentena. Laerte, Olha, vamos lá. é até difícil saber por onde começar com você, já que você é tão multifacetado como artista. Mas me conta um pouco de como que foi o começo da sua carreira, a sua transição de aluno para ator, o que veio primeiro, como é que foi, o que você teve que fazer de diferente para começar profissionalmente? Bom, na verdade, eu comecei fazendo teatro antes de começar a estudar, né? Lá com 16, 17 anos, eu comecei a fazer teatro amador e um dos caras que me dirigia falou, pô, você tem que estudar, vem aí, eu tenho uma faculdade que está fazendo um trabalho diferente, trazendo os professores da ECA, da IAD para dar aula lá e tal. E aí eu fui fiz esse vestibular na época, lá com 20 anos, nessa faculdade que chamava Marcelo Tupinambá. E aí eu já tinha aí uns 2 anos fazendo teatro quando eu fui para lá. E aí dali a gente formou um grupo, né? Como uma base assim, em geral para os atores, né? A gente formou um grupo, saiu quando a faculdade terminou. Na verdade, a faculdade fechou, a gente nem se formou naquela época. Isso foi em 84, 85. E aí esse grupo passou a fazer vários trabalhos. A gente alugou um espaço lá no Bexiga, na Rua 13 de Maio, e a gente fazia nossas próprias peças. Na verdade, a gente escrevia coletivamente, e vivia com a grana que cada um colocava no grupo para fazer a produção, e depois a grana que o grupo tinha era o que retornava de bilheteria, inclusive para pagar esse aluguel desse lugar, que a gente dividia com outro grupo que chamava Necas de Pitibiribas. Né? O nosso grupo chamava Bicicletas Voadoras, e a gente dividia esse lugar com Necas de Pitibiribas. Ou seja, na verdade a gente começou profissionalmente às próprias custas. Naquela época não tinha esses editais, as coisas que tem hoje, fomento, não tinha nada disso. O trabalho de grupo era fundamental para que os atores começassem de alguma forma, a aparecer e entrar no mercado de trabalho. Olha. Então, desses dois grupos aí, muita gente continua no mercado, e o começo como ator foi assim, a gente num grupo fazendo trabalhos um atrás do outro. A gente fez muita coisa entre 85 e 97, né? Uns 10, 12 anos aí foi que a gente ficou ali junto, até eu depois sair para fazer minhas coisas sozinho. Mas a base mesmo, o começo, foi um trabalho em grupo, para o trabalho de ator, né? Maravilhoso. Então, basicamente, pessoas com ideais ou vontades parecidas se juntarem e fazer acontecer. Né? Não ficar esperando. Aliás, eu costumo falar isso hoje também, né? Eu falo muito isso para os alunos. Não espera terminar a faculdade para ir ver o que vai acontecer, para ir atrás do trabalho. Já durante a faculdade já começa a ver os seus iguais dentro da turma mesmo, para que no último semestre vocês já comecem a trabalhar alguma coisa, para que no ano seguinte, quando está formado, já tem aí uns 4, 5 pessoas nesse grupo, que vocês já têm algum projeto para começar a correr atrás de lugar, para começar a botar a cara a bater, né? Porque a primeira produção tem que ser na raça, né? As primeiras produções.
porque ninguém sai da faculdade e ganha um edital, né? São pouquíssimos, assim. Uhum. Aliás, sei lá, deve ter 2 ou 3 naquele edital lá, Primeiras Obras, que agora existe, mas imagina o tanto de gente que se inscreve. Então, se você não começar as próprias custas, e isso não exige nenhuma fortuna, não, né? Cada um, dentro das condições que tem, é que começa a trabalhar nesse grupo, começar a entrar no mercado, né? Aliás, outra coisa que eu fiz muito nesse começo, já ainda em grupo, foi fazer muita oficina. Então, onde tinha oficina de graça, eu estava me enfiando. Eu ia atrás, porque é outra coisa também que você vai conhecendo as pessoas, você vai fazendo a sua rede, né? Aí tinha lugar que você podia assistir ensaio. Eu lembro, meu primeiro contato com o Chiquinho Medeiros e com o Zé Rubens Siqueira, por exemplo, foi indo assistir um processo que eles estavam fazendo para um espetáculo do Arthur, que eles abriam lá uma vez por semana. Lá estava eu, sempre na porta do João Caetano, né, vendo lá, na época, o Ari França, o Sépio Oristano, que são de uma geração um pouquinho na frente da minha, e eu ia me metendo ali para, né, para abrir, ganhar, achar o meu espaço. Então, demorou, né, até alguém chamar para uma produção, e aí sim você começar a ter alguém que te pague e não você fazer o seu próprio dinheiro. Mas mesmo assim, mesmo depois que eu, como ator, comecei a ser chamado para trabalhos, eu continuei fazendo as minhas produções, né? Sempre produzindo coisas que eu queria fazer mesmo, porque eu acho que você faz muito melhor aquilo que você quer fazer de verdade. Uma coisa é você ser chamado, né, para um trabalho, às vezes te chamam para um papel super interessante e tal. Mas quando você vai lá e escolhe o que você quer fazer, pode ter certeza que isso você vai fazer isso muito bem, e a chance de você aparecer e o mercado começar a te olhar é muito maior, né? Então, sempre tive uma coisa paralela ao trabalho que alguém tinha me chamado para fazer. Sempre tive um trabalho paralelo, né? E fui trabalhando com esses. Comecei num grande grupo com mais de 30 pessoas, né? Lá em 84, 85, no comecinho. E depois fui enxugando, porque não é difícil, né? Você manter uma produção com muita gente no elenco. Isso, né, é muito difícil. Com certeza. Então o grupo foi se enxugando. Quando a gente profissionalizou mesmo, o primeiro trabalho lá em 94, assim, que eu acho que é um marco do começo, nós estávamos em 3 só, né? E chamava Três de Sangue, a companhia naquela época. Que a gente fez uma adaptação de uma peça de um conto do Roberto Louis Stevenson, que chamava Espelho Físico, dirigido pelo Nelson Pérez, que também está no mercado até hoje. Eu, Paulo Federal e Edu Guimarães, os dois também estão no mercado até hoje. O Paulo Federal é o Palhaço Adão, para quem acompanha os trabalhos de palhaço. E o Edu Guimarães faz peça direto, está toda hora no palco, toda hora em série de TV aí. Então, nós 3 continuamos, seguimos na carreira e estamos trabalhando. Maravilhoso. Quer dizer, agora está todo mundo parado, né? Eles também estão nessa fase dificílima aí. Com certeza. E Laerte, vou aproveitar esse gancho para te perguntar o que é necessário, né, para quem está começando para pôr uma peça em cartaz? Quais são as grandes dificuldades, tanto para colocar como para manter a peça em cartaz? O que se deve, para onde se deve olhar, para tomar mais cuidado em quais pontos, enfim? A primeira coisa é quando você vai escolher que texto você vai fazer, né? Tá. Se você não for montar um espetáculo de criação coletiva com esse teu grupo, ou uma montagem de que algum de vocês, né, alguém do grupo próprio escreva, se não for fazer isso, a primeira coisa é ver o direito autoral. Tá. Né? Ir atrás, né? Escolher um texto e antes de começar a trabalhar, ver se ele está disponível. E aí, junto com isso, ver quanto isso custa. Né? Um autor estrangeiro sempre é mais caro porque você tem que pagar os impostos né, para mandar o dinheiro lá para fora. Então, isso é sempre uma questão. Né? Então, eu sempre acho que o melhor é começar com um autor nacional.
né? Você pegar uma peça de um autor brasileiro que não foi montada muito recentemente, e que o cara, obviamente, vai gostar de ver essa peça remontada. Então, você tem, putz, tem muito autor, né? Brasileiro contemporâneo vivo que você vai lá e conversa. Essa coisa, aliás, é outra coisa que a gente precisa tirar isso, esse estigma de que é muito caro o direito autoral. O direito autoral, ele custa o quanto você pode pagar, em geral. Sabe? Porque o autor quer que a peça dele seja montada. Olha só. Então, você está começando, se você pegar uma peça que ele não monta faz tempo, ele tem interesse em que essa peça seja remontada e vai negociar com você um valor, né? Um valor que é acessível. Porque é melhor a peça montada do que estar na gaveta. Então, com certeza, você chega lá com a questão do direito autoral. Eu tenho uma história ótima. Um dos primeiros direito autoral que eu comprei foi de uma adaptação da peça do José Mojica Marins, José do Caixão. E aí, quando a gente pegou era uma história em quadrinhos na época, a gente falou, pô, meu, será que os caras vão dar os direitos para nós, né? Essa companhia que a gente tinha aí, o Três de Sangue, a gente tinha montado só uma peça, né, que a gente tinha adaptado, então a gente não tinha pago nada. Ah, vamos lá, vamos atrás. Aí a gente foi no escritório do agente do Zé Mojica, e a gente falou, cara, a gente não tem um tostão, a gente quer fazer essa adaptação, será que pode ser através de porcentagem de bilheteria, quando entrar dinheiro, a gente paga e tal? Aí o cara, meu, onde que vocês vão fazer isso? A gente, numa sala pequenininha lá do TBC e tal, quantas pessoas cabem lá? O cara foi fazendo a conta, ele falou, imagina, que dinheiro que eu vou conseguir desses caras, né? Aí ele virou para nós e falou assim, vocês estão vendo essas caixas de som aí? A gente, no escritório dele, tinha 2 puta caixas de som, assim, pesada e tal. Aí a gente, sim, vocês carregarem isso aí para mim aqui, eu preciso levar essas caixas de som lá na rua tal. Se vocês carregarem essas caixas de som para mim aí, a gente assina esse contrato sem você precisar pagar nada. Então, o Que meu primeiro incrível! direito autoral que eu tive que pagar, eu paguei com serviço. Eu e o Federal, o Paulo Federal, a gente carregou essas 2 caixas aí para o cara do escritório até um canto lá. Ele assinou o documento e a gente adaptou o gibi para a peça que chamava Noite Negra, lá no TBC, na sala pequena, a gente ficou em cartaz ali. Então, é o que eu te falo, é uma negociação, né, que vai muito Imprevisível. de quanto você tem, de quanto você pode pagar. Esse meio teatral, nesse sentido, ele é muito unido, né, porque as pessoas sabem das dificuldades das outras, ainda mais quando você está começando, Uhum. né, quem já está no meio faz tempo sempre tem um prazer, de alguma maneira, de ajudar. Então, batalhe, vá atrás, pergunte, negocie o direito autoral para começar a sair o projeto começar a sair do papel. E depois, obviamente, quando você, né, tem essas coisas encaminhadas, eu já sei que o direito autoral está livre, ou eu já negociei aí do jeito que é possível pagar, é começar a se inscrever nos tais editais que hoje em dia existem. Agora, não é para ficar esperando, né? Não saiu esse edital, agora eu vou fazer aquele outro, você ficar 2, 3 anos esperando o resultado de algum edital, de algum SESC que te compre espetáculo. Você tem que botar uma data limite. Se nesses primeiros 6 meses a gente não conseguir nada, nós vamos montar na raça. E o Muito que é bem. montar na raça? É meio como você faz aí quando a gente está na faculdade, quando a gente está no curso técnico, que a gente se junta e faz em cooperativa, né? Acha as coisas mais baratas, pega emprestado, faz um cenário com muita coisa emprestada, com muita coisa que você comprou barato ou que você alugou e tal. A mesma coisa em relação ao figurino, essas coisas todas, que o quanto antes você coloca essa peça em cartaz. Porque você precisa ter o seu cartão de visita. O cartão de visita é uma peça que esteja montada, né, para que as pessoas possam te ver, né? Porque às vezes você está num lugar e conhece alguém que se interessa ou que já ouviu falar de você, e aí onde é que eu te vejo? Olha, você me vê em tal lugar, tal dia, tal hora. Outra grande dificuldade, um espaço para fazer teatro. Eu acho que hoje a gente tem muita opção, né? Além dos espaços todos que os grupos de teatro
os próprios grupos de teatro administram aí, né? Vários grupos de teatro com espaços por causa de fomento, essas coisas. Eles também são lugares onde o aluguel é muito mais barato do que um teatro comercial. Então, e também tem essa questão da negociação. Então, é possível por aí. Não consigo, não tenho zero. Aí vai para os espaços alternativos, né? Também fiz muito isso, muito isso. Quando foi a primeira montagem de Senhorita Júlia, que eu fiz lá em 97, a gente fez num Franz Café. A gente tomando um café num lugar lá, nesse Franz Café na Vila Madalena, descemos para um de nós desceu para ir no banheiro, aí falou, nossa, tem um salão lá embaixo espetacular, dá para fazer teatro. Aí a gente foi na louca, assim, perguntou pro cara, escuta, aquele salão lá embaixo, você usa para quê? Não, a gente está, né, por enquanto, para nada, né? O café abriu recentemente, se você começar a virar aqui, a gente vai começar a servir lá embaixo também. Vocês não querem emprestar para nós, para a gente fazer uma peça assim, assim, assado? De novo, do nada. O cara falou, beleza, não pagamos nada para fazer aquilo lá. A gente entrou em cartaz ali, ficamos 3, 4 meses, depois a gente foi para o Casarão da Paulista, quando o espetáculo pegou, né? Quando a gente tinha matéria de jornal para poder mostrar para alguém que a peça estava rolando, a gente foi para um espaço mais, né, com mais visibilidade, que era que hoje é um casarão antigo ali na Avenida Paulista, e aí ficamos lá em cartaz também um tempão e com bastante público, foi uma delícia de fazer isso. Isso foi em 97. Ou seja, então a gente ia atrás, sabe? Ia atrás de possibilidades que não precise de dinheiro quando você não tem ainda um fomento, não tem um edital, não tem um patrocínio, não tem um SESC. O que não dá é para ficar esperando. É isso que, né, tem que se movimentar para botar a cara no mercado. E hoje também, né, aí individualmente, não na questão do grupo, você tem que usar essas plataformas de redes sociais, né? Postar cena em Instagram, Facebook, YouTube. Vai postando as coisas, que faz uma cena a cada semana e vai colocando. Uma hora pode ser também que alguém esteja vendo lá e fala, nossa, essa cara aí para minha websérie ou até para um casting, então, isso aí seria interessante. Deixa eu ver quem é essa pessoa, sabe? Então, usar também essas redes sociais, não só no entretenimento e na diversão, mas com uma possibilidade de portfólio, né? Eu vejo bastante gente que faz isso muito bem, assim, e que tem muita chance de que, se alguém vê ali, de levar para trabalhar. Então, de novo, está sempre produzindo de alguma maneira, né? Muito bem colocado, Laerte. É curioso, né? Eu falo um pouco de experiência própria também. Quem está assim no começo, às vezes tem uma espécie de uma trava de achar que para poder pedir ou conseguir uma certa parceria precisa ter um material enorme ou um projeto para poder chegar no lugar e pedir, negociar, e às vezes é isso que você está dizendo, é só chegar e conversar e pedir, e realmente meter a cara, e é uma conversa muito simples, não precisa de uma grande formalidade, e às vezes por um receio ou talvez um vício de um excesso de formalismo, seja de um trabalho antigo ou de um ambiente no qual essa pessoa estava inserida, uma outra mentalidade, fica com, sei lá, pisando em ovos, achando que não posso simplesmente chegar na pessoa e pedir, conversar, sendo que é esse o caminho, né? É esse. É aquela história antiga, né? O não você já tem. É verdade. Então, pô, e se aparecesse sim, né? É um negócio da gente depois. Outra coisa que a gente ficou um tempo foi com o teatro da Aliança Francesa lá do Butantã, que também foi na louca. A gente foi atrás, a gente viu o Tapa, o que o Tapa tinha feito aqui. Falo aqui porque eu moro a 2 quadras aqui da General Jardim, onde está o Teatro Aliança Francesa. Sim. Do centro que o Tapa ocupava. Aí tinha uma outra Aliança Francesa com um teatrinho lindo lá no Butantã. A mesma coisa. Peguei esse grupo que a gente estava aí, que a gente foi lá, conversou e conseguimos o teatro. Ficamos lá 1 ano nesse teatro fazendo as nossas coisas e trazendo outros grupos para trabalhar junto, para poder sustentar
né, para fazer a manutenção, porque uma coisa é você vai lá e consegue, e depois você tem a manutenção para fazer no lugar, né? Verdade. Então, a gente unindo os grupos, né, naquela época, ficamos esse tempo todo. Lá, inclusive, foi um lugar importante para caramba, porque nessa nossa administração surgiu o Midnight Clown, que depois, né, que é o Doutores da Alegria hoje e tal. Então, por lá passaram Bete Dorgan, Cláudio Carneiro, uns palhaços incríveis que são Olha hoje, só. né? Sim. Celebridades aí dentro desse meio, passaram nesse nosso projetinho, nesse teatrinho que a gente administrou lá naquele tempo também. Isso... Sensacional. E Laerte, eu queria saber, avançando um pouquinho aqui, como é que foi para você a transição para começar a dirigir peças? Foi alguma coisa natural, inerente, né, esse trabalho em grupo que você vinha fazendo? Ou foi quando você começou a trabalhar solo, depois desse grupo? Como é que foi para você passar a dirigir peças e quais foram os novos desafios que você teve que superar nessa trajetória? Maravilha. Dirigir é uma coisa mais recente, né? Na verdade, a minha primeira direção profissional vem aí em 2014, faz 5, 6 anos. O que sempre aconteceu nos lugares que eu trabalhei, eu sempre tive uma coisa com direção de ator. Tá. Então, em geral, eles vinham me dividir comigo. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Você acha que essa pessoa pode fazer assim, assado e tal? Então, essa direção de ator, eu meio que sempre pratiquei por onde eu passei. Okay. Até que quando a gente foi fazer Ricardo III, com a direção do Jô Soares, isso em 2006, né, o Marco Rica e a Denise Fraga que encabeçavam o elenco e tal, era um grupo grande e a gente começou a viajar pelo país e a gente começou a precisar substituir atores. E aí o Marco me chamou para ser assistente de direção. O Jô não viajava com a gente e eu passei a fazer assistência de direção para dirigir os atores que entravam para substituir os atores que precisavam. Né? Era um elenco de muita gente de televisão, né? Então, você fica um ano em cartaz, quem é de televisão precisa, né, vira e mexe, agora tem que fazer tal novela. Então, ou tem que fazer tal filme. Então, você trazia outra pessoa de televisão para substituir quem estava lá. E aí eu comecei a fazer isso profissionalmente, né? Porque aí eu tinha um outro salário, além do salário de ator, eu passei a receber como assistente de direção também. Foi aí, nessa época que eu falei, eu acho que eu vou me enveredar por aí também. Daí o Marco foi fazer uma peça com o Rodrigo Lombardi, que eu fui o Stefanini, que chamava O Pai. Ele me chamou para fazer assistência e eu não pude, por questões profissionais, acabei não indo. Mas falei, mas agora eu vou, já que tá difícil de eu seguir com eles ali, eu vou fazer uma coisa minha. Uhum. E eu me formei no Célia em 2012, porque aí fui fazer faculdade de novo. E aí depois que eu fiz faculdade, que eu fiz até o fim, né? Porque a primeira lá em 84, 85 eu não acabei. Quando eu terminei essa em 2012, eu falei, agora eu tô me achando aqui, vou dirigir. Foi aí que eu dirigi na República da Felicidade, uma peça do Martin Krimp, que, mentira, dirigi Psicose 448 da Sarah Kane primeiro. E aí foi uma crítica ótima, a gente teve umas críticas na Folha de São Paulo, uma crítica no blog do Nelson de Sá, tudo muito favorável à direção e tal, e eu me animei, e aí venho dirigindo, de lá para cá, já estou na quinta ou sexta direção, e gostando muito de fazer isso. E aí, né, venho sendo chamado agora, não foi uma questão de eu tomar iniciativa, né? Então agora estou dirigindo uma peça chamada Rebanho, que estava quase estreando quando começou a pandemia, mas ela vai estrear depois que a pandemia acabar. A gente continua ensaiando para o Zoom aqui, fazendo uma manutenção da peça em si. Mas foi isso, então. De novo, é a rede de contatos, né? De novo, você está trabalhando no meio, você começa a se destacar de alguma maneira e aí alguém começa a ver em você uma qualidade e te chama para fazer, né? Te chama para o trabalho. Então é por isso que eu, né, vivo enchendo o saco que é por aí. A gente tem que estar
tem que estar no mercado de alguma maneira, porque um trabalho liga no outro. Né? Quem trabalha, quem está com você num trabalho te indica para um próximo e assim vai indo. Então precisa de alguma maneira começar o seu trabalho, mesmo que seja sem o primeiro patrocínio. Maravilhoso. E Laerte, foi com o texto da Sarah Kane, Psicose 448, que você começou a traduzir peças? Foi para esse trabalho? Como é que foi que isso aconteceu? Porque essa é uma outra vertente muito possível para atores bilíngues, né? Sim, com certeza. Nossa. Porque né, tem que pagar para alguém traduzir uma peça para você. Então, se você é bilíngue, você já tem meio caminho andado. Fala, pô, mas eu posso traduzir? Pode. A questão, você não precisa ser um tradutor profissional, se torna tradutor profissional depois que traduz muita coisa. Na verdade, eu comecei muito lá atrás, muito lá atrás. Tá. Foi no Senhorita Júlia, em 97, Olha que só. a gente tinha as traduções que tinham de Senhorita Júlia na época tinham que ser pagas, então você tinha que pagar aquele tradutor que traduziu o texto. Aí a Senhorita Júlia é uma peça norueguesa, não tem nada a ver com inglês que eu tinha, mas eu tinha uma versão do texto em inglês. Eu falei, vou traduzir do inglês para o português, vamos embora. E aí a produção falou, pô, claro, se você traduz, vamos embora. Eu falei, nunca traduzi, mas não tem muito, né? Não vai ter muito segredo aqui. É daquelas peças que o texto original em inglês está em domínio público e aí a tradução teria que pagar o direito para o tradutor, é isso? Exatamente. O texto original está em domínio público, mas a tradução não. Aliás, Entendi. Esse é um cuidado que todo mundo tem que ter. Às vezes fala, vou montar Shakespeare porque ele morreu faz 450 anos, então não precisa pagar direito autoral. Não, mas alguém traduziu a peça, então você tem que ver quem traduziu a peça, porque isso também é um grande problema quando você monta uma peça de um autor estrangeiro usando uma tradução sem pagar o direito da tradução. Uhum. Então, aí comecei. Dessa primeira tradução do Senhorita Júlia até hoje, sei lá, deve ter uns 30 textos traduzidos, porque aí também, de novo, né, teve uma época da minha vida que eu fiquei fazendo muita tradução, porque as pessoas começaram a me pedir tradução, né? Principalmente quando eu fiz uma peça chamada Shopping and Fucking, isso foi em 99, que foi uma peça que rodou muito o Brasil também, num elenco com bastante gente de TV também, né? O Rubens Caribé, Ricardo Blas, Silvinha Buarque, a direção era do Marco Rica, e aí a gente apareceu muito, porque a gente estreou no Sesc Pompeia, aí teve muita gente, aí foi para o Rio, foi para Porto Alegre, e essa tradução, né, ficou de certa maneira popular. Aí na sequência o Ari Kozlov pediu para eu traduzir uma outra peça do mesmo autor, para uma montagem no Rio também com atores de TV, e aí de novo, né, começa a circular no meio quem fez essa tradução, então eu acabei fazendo muita tradução. A Sarah Kane eu traduzi para fazer uma produção minha, dessas que ficam na manga enquanto eu estava fazendo outra coisa. Eu falei, não, puta, eu vou pegar essa Sarah Kane aqui que eu adorei e vou traduzir para eu fazer assim que possível. Só que aí ela virou meio carro-chefe, assim, porque foi a primeira vez que alguém falou para mim que eu não podia traduzir a peça, sequer traduzir a peça. Porque quando eu entrei em contato com os agentes lá na Inglaterra para fazer a peça, eles falaram, mas e a tradução? Eu falei, não, a tradução é eu que vou fazer. Ah, não pode. Eu falei, como que não pode? Porque a tradução já está feita com português de Portugal. E aí eu precisei provar para o irmão da Sarah Kane que a diferença era muito grande do inglês, do português para Portugal para o português brasileiro. Que aliás, a Sarah Kane já tinha morrido, né? Então eu tive que falar com o irmão dela. Uhum. E aí, quando autorizou, eu passei a ser oficialmente a pessoa que... A tradução de Sarah Kane no Brasil só pode ser usada essa que eu fiz, né? Essas traduções da obra toda que eu fiz, porque é a única que tem esse crivo. Obviamente que às vezes você vê aí alguém montando sem uma tradução que não é minha. Em geral, isso
é feito sem ter comprado direito autoral. A pessoa ou fez uma adaptação e está fazendo longe de São Paulo, do Rio, dos grandes centros. Quer dizer, você consegue fazer uma peça estrangeira sem pagar direito se você não está num grande centro, mas é um grande risco, né? Sempre falo isso, Sim, sem né? Tem que dúvida. tomar muito cuidado. Mas e aí foi a Sarah Kane começou, a Sarah Kane me deu, na verdade, essa popularidade de tradutor, porque aí essas traduções foram para Esbate e para Abramos, que são 2 lugares que controlam direito autoral aqui no Brasil. E aí sempre que alguém consulta esses 2 lugares para fazer a Sarah Kane, eles já avisam que a tradução que tem que ser usada é essa. E a mesma coisa quando você consulta diretamente lá na Inglaterra, né? A Casaroto Agents, que é a agência que detém os direitos da Sarah Kane, ela faz a mesma coisa. Ela fala, então, para você montar no Brasil, você tem que procurar esse tradutor. E, obviamente, eu faço a mesma coisa que eu te falei, né, que fizeram comigo. Quando alguém me liga, quando alguém manda um e-mail, olá, posso usar a sua tradução? Tal, quanto que custa? Eu falo, depende de quanto você tem. Aí a pessoa, não tenho nada, estou fazendo aqui assim, assado. Eu falo, então, no mínimo, coloca o crédito aí em destaque, que essa tradução que você está usando é a minha, para que as pessoas saibam que essa tradução é minha. E aí assim vai. Aliás, até aí você começa a ter a noção do tanto que essa autora é montada no Brasil, porque chegar no mínimo uma vez por mês eu tenho aí gente pedindo para usar a tradução de algumas peças no Brasil. Tanto que é um mercado interessante esse também, né, de tradução. E que coisa interessante, né? Porque certamente era uma coisa que você não previa que acontecesse quando você foi buscar a peça para produzir, né? Para uma Não, montagem sua. E aí, de repente, você viu consolidada uma coisa e né? Não uma outra porta se abrindo, porque já era uma coisa que você vinha fazendo. Mas aquela consolidação que a gente falou agora há pouco. Mas eu não recebia para isso. Exatamente. Então. Aí eu passei a receber para fazer. Pois é. Né? Então, realmente é aquela coisa de ir atrás e não se limitar, né? Com certeza, com certeza. E, Laerte, me conta um pouco, né? Já aí falando um pouco da Sarah, me conta um pouco da tua experiência com a Inglaterra. Então, eu por muito tempo trabalhei na cultura inglesa, na área cultural da cultura inglesa, e isso me fez ter uma ligação muito forte com a cultura britânica e com a dramaturgia britânica. Eu algumas vezes fui para o Festival de Edimburgo, lá na Escócia, né, trabalhando pela cultura inglesa para escolher espetáculos lá para trazer para o Brasil. E, na verdade, a primeira vez que eu fui produzindo espetáculos brasileiros lá em Edimburgo, né, na Escócia, porque a cultura inglesa, nos anos 90, tinha um festival que chamava Festival de Teatro Físico Visual. Quem ganhava esse festival, como prêmio, olha só que maravilha, o cara tinha uma temporada no Festival de Edimburgo. Nossa Senhora, Isso nos que tempos sonho. em que era o sonho, que cultura ainda era mais importante do que retorno financeiro. Então as empresas pensavam cultura com cultura, não pensavam só em marketing, né? Então porque é um investimento gigantesco que tinha como retorno a cultura do Brasil sendo divulgada lá fora. O que não tinha nenhum interesse comercial aqui no Brasil, porque aqui ninguém falava nada a respeito dessa ida para lá. Então, quando eu fui para lá, a primeira vez que a gente levou o Piafraus, né, na época do Domingos Montanheiro, o Beto Andretta e o Beto Lima, que era esse grupo do Piafraus, e o Chiquinho Medeiros, que era o diretor. A gente ficou um mês em cartaz e foi um sucesso estrondoso assim lá. Eles ganharam dinheiro pra caramba, porque a bilheteria revertia para eles, e eles ganharam vários contratos internacionais lá. E aí isso foi muito legal, porque a cultura resolveu depois se manter por mais 3 anos, era bienal,
né, por mais 3 edições. Aí depois a gente levou o Rodrigo Mateus, levamos a Beth Lopes em espetáculos. E eu fiquei conhecendo muito como funcionava essa coisa lá. E o Festival de Edimburgo, ele tem uma quantidade enorme de espetáculos, né? São 400, 500 espetáculos em cartaz em um mês de festival. Então, você assiste muita coisa. E por isso eu assisti muita coisa, e foi quando eu comecei a trazer as peças, né, para mim também. Além de trazer as peças para a cultura inglesa usar no festival que ela fazia lá, Festival Internacional, eu trazia textos e eu traduzia e falava, mostrava para alguém, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E foi aí que eu fiz todos, né, os Kane, o do Mar Rio, aí, o Shopping foi quem que eu falei que eu traduzi. E aí passei aí anos, meio que ano sim, ano não. Então, até 2018, eu fui umas 15 vezes lá para o Festival de Edimburgo, da Escócia, e assistindo e comprando texto, eu acabei meio que me especializando em dramaturgia contemporânea britânica, essa dramaturgia do século XXI, principalmente, né, de autores jovens, né, porque lá tem uma dramaturgia, quer dizer, lá tem uma profusão de dramaturgos incríveis, assim, muita gente, então tem muito dramaturgo ruim, mas eu sempre falo isso, até conversei com o Samir Asbeck essa semana sobre isso. Num lugar que você tem 100 dramaturgos produzindo, você tira 10 gênios. Num lugar que você tem 10, você tira 1. Então, quando você fala assim, pô, a Inglaterra um centro de criação de dramaturgos, né? Surge muito dramaturgo bom, dramaturgo que vira prêmio Nobel, tal, não sei o quê, mas a questão é essa, eles têm muito dramaturgo, eles têm muito projeto para que os dramaturgos se desenvolvam, né? Lá o cara ele é comissionado para trabalhar para uma companhia. Então, tem companhia de teatro que tem 3, 4 dramaturgos trabalhando ao mesmo tempo. É uma profissão super regulamentada, super regulada, assim. Então, e valorizada, os né? caras ficam valorizadíssimo, né? Tanto que a Inglaterra, o Edimburgo na Escócia gera mais receita para a Escócia do que o golfe, que é um negócio fantástico lá na Europa. Só não gera mais receita para a Escócia o teatro do que o uísque. O uísque ainda é o mercado principal. Aí é querer competir muito, então, para você ter uma ideia. E a Inglaterra, né, também, a Inglaterra, o que o teatro gera de turismo para a Inglaterra, de receita, né, é um negócio fora de série. O mundo inteiro vai assistir coisas no West End, né? Sim. Então tem esse turismo cultural, que a gente não sabe aproveitar. Aqui São Paulo é uma cidade que podia fazer isso tranquilamente, assim. Não sabemos né? ainda, Laerte, ainda. Os A governantes, esperança. A esperança ainda. Com certeza. Não no curto prazo, mas a esperança. Né? Porque é uma cidade que não tem praia, né? É uma cidade que, em geral, essas cidades que tem muita gente morando, como nós aqui, e que não tem uma atração turística como um Pão de Açúcar, como as praias de Salvador, ela vira uma capital de cultura. Então, ela podia gerar uma receita e uma movimentação de trabalho enorme se a gente tivesse aqui isso como prioridade. Né? A gente ia ter muita gente empregada nesse mercado cultural e a gente ia trazer muito dinheiro de fora para cá, né? com esse pensamento. Mas ainda não achamos um administrador que pense com essa cabeça, que tenha visto fora daqui, tenha ido para um outro lugar, visto como funciona lá e trazido para cá. E, Laerte, eu antes de passar assim para o encerramento, eu queria saber como é que foi para você a tua entrada no audiovisual, né? Porque você tem mais de 30 peças de teatro, mais de 20 curtas, participação em enfim, longas metragens de destaque.
Então, eu queria saber como é que foi essa tua entrada no audiovisual, o que você fez para entrar nesse mercado, se manter nesse mercado, como é que foi isso? Então, olha aí, ó, de novo o teatro, né? Tá. O teatro. E eu falo uma coisa que as pessoas não acreditam. Eu fiz, sei lá, eu fiz mais de 10 longas e uns 5, 6 filmes para TV, quase, né, 20 trabalhos nessa área, sem nunca ter passado num teste. Nunca. E também fiz Uau, muito pouco teste. Nunca, nunca. Nem, todos esses trabalhos foi alguém me chamou porque me viu. uau. Me viu fazendo ou estava comigo num trabalho anterior e aí lembrou, né? Isso vai assim, desde o ator, do diretor, do roteirista, do câmera. Você fala, essas pessoas também indicam? Indicam. É impressionante, assim, porque, né, o Zé Bob, que é um puta fotógrafo de cinema, maravilhoso, premiado pra caramba. Um dia uma pessoa me ligou e falou assim, pô, Lattes, eu quero fazer o Kiko Molina, né, o diretor do Bicho a Travesti. Que eu fiz um filme dele que ele me ligou eu falei, e aí, como é que você me achou? Ele falou, o Zé Bob, que vai ser o diretor de fotografia do filme que indicou você. E assim, para fazer o protagonista, eu e a Isabel, que estava fazendo a novela das 9 agora. O filme chama Iris, Uau. esse filme que eu fiz com o Kiko. Uhum. Então, você vê, na verdade, essa rede, de novo, né, de indicações, é o que te abre um maior mercado. Tudo que eu fiz, né, no cinema foi de gente que trabalhou comigo no teatro e aí me levou para fazer filme no cinema. Marco Rica, Denise Fraga, o Luiz Vilaça, Lina Chamy. Então, são diretores que em algum momento estavam passando ou estavam trabalhando com alguém que tinha feito teatro comigo. Né? Excelente. O Zé Roberto Toreiro. O Toreiro eu fiz 2 filmes grandes para o Toreiro para a TV. E olha só, ele tinha escrito o roteiro desse curta que eu fui fazer com o Kiko Molica. E aí ele foi um dia na filmagem, me viu fazendo. Ele falou, pô, tem um personagem num filme outro filme que eu estou fazendo lá, você não quer vir fazer? Eu falei, pô, lógico. E assim foi. Então, é isso, é a rede. E para que isso aconteça, Renata, é tão importante uma coisa que parece, mas se você for uma pessoa fácil no set de filmagem, se você for uma pessoa fácil quando você está trabalhando, né, com um diretor de teatro, se você for uma pessoa disciplinada, se você for alguém que sabe que chega na hora, essas coisas que a gente parece, mas isso tem a ver, tem muito a ver, porque as pessoas não querem trabalhar com quem dá trabalho. Quem dá trabalho, velho, para quê? Se tem tanto ator, tanta atriz, o cara vai chamar alguém que vai encher o saco dele na direção, que vai encher o saco dele, que vai chegar atrasado, que não veste isso, não veste aquilo. Então, claro, não estou falando que você tem que abrir as pernas para tudo, estou falando que você tem que ser um profissional mesmo, sabe? Você tem que encarar esse trabalho, todo e qualquer trabalho, com um profissionalismo máximo. Você tem que, você quando escolhe ser ator, você tem que pensar que a sua vida social vai ser muito diferente da vida social do seu irmão que trabalha com TI, do seu primo que é engenheiro, médico, sei lá o que quer que seja. Porque não tem essa, eu não posso porque hoje tem um casamento, amanhã é aniversário do meu primo. Sabe? Não existe isso no teatro, no cinema. Então, se você cumpre com seus compromissos, se você é uma pessoa que está sempre disponível para o trabalho, a chance de a pessoa chamar você de novo ou te indicar para fazer um outro trabalho é muito maior do que aquela pessoa que dá trabalho, sabe? Perfeito, Laerte. Eu ia te pedir uma dica para quem está começando, mas você acabou de fazer Eu isso acho que essa é número 1. intuitivamente. Exato. Perfeito. Uhum. Eu queria te perguntar qual que é a sua perspectiva para o teatro pós-pandemia, né? Para os Uhum. grupos, para os atores, para os espaços de arte e saber como é que você vê
esse mercado depois de que isso tudo passar? Eu vejo que sim, uma grande dificuldade, óbvio, né? Porque vai reduzir a quantidade de público, né? Vai ter que, não só oficialmente, né? Tipo, não pode ter mais uma casa com 100% de lotação, não só isso, mas o receio que o público vai ter de voltar, né? O cara vai pensar 2 vezes antes de ele entrar num lugar fechado, num teatro pequeno, né? Os lugares como o SAT, os teatros de revista, os lugares que... Esses lugares eles vão sofrer ainda mais, porque a pessoa fala, pô, né? Então vai ter um período aí que a gente ainda vai sofrer muito, eu acho, né? Que o artista da arte cênica ele ainda vai camelar. Então a gente precisa tá aberto a fazer, né, novas descobertas, né? Acho que a gente achou aqui no online tem uma questão, mas a gente precisa procurar outras coisas, a gente precisa se renovar como artista para sobreviver aí nesses próximos, sei lá, 12 meses ou 24 até. Porque não vai ser fácil, não. Acho que para a arte cênica vai ser complicado. Talvez o cinema e a TV vão começar a funcionar mais normalmente, mas para o ator de teatro, para dança, vai ser um período ainda duro. E Laerte, aproveitando, né, essa última pergunta, e de forma alguma sem querer minimizar, né, isso tudo que a gente está passando, mas eu queria saber se você vê e quais oportunidades você vê nesse momento pós-pandemia para os atores e para os artistas em geral. Olha, eu acho que é o que a gente está vendo acontecendo nas plataformas online. Tá. Né? Porque a gente tem que ficar atento a esse movimento e, né, o que eu falei lá no começo continua valendo, que é você se produzir para isso também. Ache parceiros para você fazer trabalhos aqui nas plataformas online, porque eu acho que por um tempo isso aqui ainda vai funcionar profissionalmente, porque a gente está vendo as pessoas receberem para fazer coisas aqui. O Sesc tem contratado atores e atrizes para fazer espetáculo via plataformas online. As pessoas têm cobrado ingresso para fazer, né, fazendo peças ao vivo aqui. Então eu acho que o ator agora tem mais essa possibilidade de trabalho, principalmente enquanto a gente tiver essa dificuldade aí com as coisas presenciais. Perfeito, Laerte. Laerte, eu quero te agradecer muito pela parceria. Muito obrigada. Agradecer. Obrigada mesmo pela tua disponibilidade, pela parceria de sempre, pela troca. Você é uma pessoa muito querida. Valeu, imagina. Obrigada mesmo, viu? Um prazer ter Valeu. você aqui. Conversamos com o ator, diretor, tradutor, professor e integrante da Radiocracia Já, Laerte Mello. Se você gostou da entrevista, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Toda semana nós lançamos entrevistas inéditas aqui e nas plataformas digitais. Para nos achar, é só procurar por @programa Quero Jobs, tudo junto. Até a próxima semana!